que eu vou mostrar para vocês hoje rapidamente é uma possibilidade de utilizar um Mongo remoto, um software as a service, ou melhor, uma plataforma as a service, um PaaS. Então a própria Mongo ela disponibiliza um cara chamado Atlas, ok? Então o Mongo Atlas ele é bem interessante, certo? E ele tem versões acessíveis às empresas de pequeno porte, e a nós desenvolvedores ele tem uma versão de um cluster que ele disponibiliza gratuitamente para a gente trabalhar com sandbox, né? Início de desenvolvimento de software aí, você não quer investir, você pode, não tem uma infraestrutura local, você pode usar o Mongo via o Mongo Atlas como um serviço remoto, tá? E esse cara ele nos permite ter uma máquina de 512 mega de dados e memória compartilhada, que para desenvolvimento vai ser suficiente, tá? Para usar o serviço, eu cliquei em Sign In, certo? Você pode fazer um login com a conta do Google, com a tua conta Google, ou você pode criar uma nova conta com e-mail, beleza? Ou sign up, né, para criar a conta ali, ok? Eu, como já tenho uma conta, vou criar no login with Google aqui. Me autentico, ele me leva para a área. Opa, quer saber quem sou eu? Qual conta que eu vou logar, né? Perdão. Epa. 85 mil contas, é isso que dá. Então ele está fazendo a conexão com o Google, me autenticando. A hora que ele entra, ele me joga pro painel principal, tá? Esse painel principal, quando vocês não tiverem nada, ele vai mostrar opções de criar o primeiro cluster ou o primeiro projeto. Então ele vai trabalhar com vários projetos. Eu posso clicar em novo, criar novo projeto. O projeto pode estar... Então ele não me permite criar só um ambiente, ele me permite criar vários ambientes Mongo remotos, tá? Eu posso criar o nome do projeto que eu quiser, então eu vou colocar aqui aulas Unicesumar. Posso atribuir permissão para mais pessoas para trabalhar com esse projeto. Eu sou o Project Owner. Eu vou ficar com esse projeto apenas. Então, aqui do lado esquerdo, vocês vão ver o contexto. Eu estou em aulas Unicesumar, daí ele me dá a opção de montar um cluster. Ele vai sempre montar um cluster com 3 shards, 3, como a gente já falou, 3 bancos de dados replicados, e ele nos daria a permissão de colocar a replicação desses bancos de dados em locais diferentes do mundo para diminuir a latência, tá? Eu vou sair do... Olha, ele tem custos bem acessíveis, né? O Single Region Cluster, que é um cluster em uma região só, ele sai de 8 centavos de dólar por hora. Então, usou, o sistema foi usado, ele contabiliza esses 8 centavos. Ele sai bem barato para uma escala de acesso de uma empresa pequena ou de pouca concorrência. Multi-região, onde eu consigo colocar as réplicas do meu banco de dados, sai a 13 centavos de dólar, ainda assim é um custo interessante. Você pode desabilitar o monitoramento dessas máquinas ou desabilitar essas máquinas em períodos específicos. Você pode configurar ela para ela que funcione das 8 ao meio-dia, da 1 às 18, por exemplo. Você tem um controle dessas horas, certo? Ou configurar ela para que ela seja ligue e desligue à medida que exista demanda para ela, ok? Eu queria dar uma estimativa aí que a configuração mais baixa você teria um custo aí de 56 dólares, quase 57 dólares mês. É um custo bem acessível para a empresa, certo? Nós vamos sair do free, que tem menos recursos, tá? E só que nos permite, como desenvolvedores ou estudantes, usar o Mongo aí de maneira bem tranquila. Ele dá 3 opções de serviço de cloud, onde ele vai armazenar esses dados, ou AWS, ou Google Platform, ou Azure, certo? Amazon, Google e Microsoft.
Eu vou de Google porque ele dá uma opção de usar a região, um conjunto de servidores que está disponível aqui no São Paulo. Então, isso nos dá um acesso muito mais rápido ao banco, o tempo de latência é menor. Ok? Então, depois que eu cliquei ali, eu escolhi o Google São Paulo, eu vou dizer qual é o tamanho do meu cluster. Então, o meu cluster ele sai do M0, que é o Sandbox, bem pequeno, memória compartilhada com 512 de armazenamento em disco. Ok? CPU também compartilhada. Aqui ele vai me dar mais algumas restrições, 500 conexões máximas. É o suficiente até para pequenos negócios, certo? Uma performance de rede baixa, então se você precisar um pouco de resposta, esse não seria a escolha, mas ainda assim é uma boa escolha para nós desenvolvedores. Máximo de 100 databases dentro desse cluster, tranquilo para a gente, né? E o máximo de 500 coleções, tabelas. Tá tranquilo para a gente trabalhar com isso. Aqui embaixo, direito, Create Cluster. Ele vai fazer algumas perguntinhas, né? Onde temos carros. Isso daqui é o CAPTCHA do Google. Criou o cluster para a gente, ok? Então, aliás, está criando o cluster aqui, de 1 a 3 minutos. Eu vou pular para um cluster que eu já tenho aqui, que é o Project Zero, que ele leva um tempinho para criar lá, só para a gente agilizar o vídeo. Então aqui eu tenho um cluster, certo? Posso fazer alguns acessos às coleções a partir daqui. Cliquei em Collections, ele vai me mostrar a lista de coleções. Ele tem uma interface que eu posso fazer algumas interações, por exemplo, posso fazer filtros, indexações, agregações. O search ainda está em beta, mas o mais interessante é, com esse posso criar bancos de dados a partir daqui. Então, eu tenho um cluster, que é como se fosse um servidor remoto. Me perdoe os barulhos, porque eu ainda não tenho um ambiente controlado. Eu tenho um cluster, que é um servidor remoto, e eu posso criar vários bancos de dados nele. Okay? O cluster ele vai ter um limite de 512 MB por cluster. Mas vocês viram que eu posso criar vários clusters, certo? Então, dentro de um mesmo projeto, eu posso criar vários clusters separados. Aqui em cima, ó, Build a New Cluster no Project Zero. Se eu quiser ir para Aulas Unicesumar, ele vai me dar novamente essa opção. Build a New Cluster. Ele está ainda criando o meu cluster anterior ali, certo? Mas eu posso criar novos servidores a cada momento com a Sandbox. Eu só vou ser cobrado se eu não escolher Sandbox. Então posso ter um conjunto aí de soluções para clientes que também é interessante. Volto lá no meu projeto Zero e vou mostrar só a conexão. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Moçada, eu vou continuar no segundo vídeo, certo? Eu vou mostrar para vocês no segundo vídeo, no próximo vídeo, como fazer conexão com o RoboMongo usando esse servidor remoto.